Você sabe quem deu a lei no Monte Sinai? Sabemos as gerações que os 10 mandamentos foram entregues a Moisés por Deus no Monte Sinai. No entanto, será que essa narrativa é realmente inquestionável? No livro de Êxodo, do capítulo 20 até o versículo 21, é relatado que Deus falou diretamente com Moisés, proclamando: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Assim, aparentemente, o Antigo Testamento afirma claramente que Deus se comunicou com Moisés. Contudo, um dos discípulos de Jesus, João, declara algo intrigante: E ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João capítulo 1 versículo 18. Essa afirmação nos leva a questionar como alguém poderia conhecer o Pai se Jesus não viesse. Como Moisés então falava com Deus? Jesus mesmo destacou que apenas aquele que vem de Deus o viu. Então me pergunto, se Jesus não vem, ninguém iria conhecer o Pai. Em João capítulo 1 e versículo 18 diz: Jesus disse: É não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de Deus, este o tem visto, ou seja, somente Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e nele reside toda a plenitude de Deus. Então, se Deus é invisível, ninguém pode ver algo invisível, certo? Então, quem foi que deu os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai? Lemos que o povo pediu para Moisés que não queriam falar com Deus porque estavam com medo. Êxodo 20, versículo 18 diz: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Reparou que relata que Deus estava em uma nuvem escura. Mas Deus é luz e habita na luz inacessível. Então como pode ele ter estado numa nuvem escura? Em 1 Timóteo 6 versículo 16, diz: Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Vimos Timóteo relatar que nenhum homem viu e nem pode ver. Em 1 João capítulo 1 e versículo 5, diz: Está a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então por que Deus no Monte Sinai estava em uma nuvem escura, sendo que ele é luz? E se eu te falar que foram os anjos que estavam no monte, e entregaram a lei para Moisés, e não Deus? Em Atos capítulo 7, Estevão começa relatando toda a história. Mas no versículo 53, ele deixa claro que foi os anjos. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. Atos capítulo 7, versículo 53. Repare que no versículo foi por ordenança dos anjos. Em Gálatas relata que foram anjos. Gálatas capítulo 3, versículo 19 diz: Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Repare que ele fala anjos no plural, como se fosse mais de um. Te pergunto, mas Deus não é um só? E você, o que acha?